E aí, João, tudo bem? Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, Wagner, e você? Tudo Tudo, tranquilo, cara. tirando o calor. Aqui também tá finaleira da tarde já, cara. Bem época de verão, né? Começa, esquenta a pancada de verão. Ontem de noite, ontem choveu mais tarde, cara. Era umas 7 da noite, mas deu um baita pancadão de verão. Eu tô aqui me É, refrescando com um copo de leite servido como deveria ser servido numa taça, né? Então, fazendo jus beleza. à excelência do alimento que é. E assim a Eu gente vou... vai se refrescando, se alimentando e conversando um pouco, No né, próximo eu sobre... vou trazer a minha, então, pronto. Não, com certeza. Eu tô no... Esse é o leite é companheiro, sempre. O Isso pessoal aí. fala assim, né, você aparece assim, é frescura, não sei o quê. Não, cara, eu tomo. Né, eu Eu tomo também. de meio a 1 litro de leite por dia, cara, fácil. Ainda mais agora no verão, é gostoso. E eu comecei, cara, de noite eu tomo muito chá, né? Não sei se vem da herança japonesa, mas eu gosto muito de tomar chá. E agora, de vez em quando, cara, tentar tomar uma coisa diferente, eu esquento o leite e coloco um pouquinho de canela, em vez de tomar com café para não afetar o sono. Cara, dá uma pitada de canela em cima do leite, cara, fica uma delícia também antes de dormir. Boa. Vou experimentar essa Fantástico. dica aí. Boa. Cara, não no calor de Santos, né, cara? Você merece uma cerveja gelada, né? Antes de dormir, Que tá mas fogo, né? espere refrescar um pouquinho aí, manda um leite, você vai ver que vai bem. João, Boa. vamos continuar, né? Parte 3 do nosso papo sobre climatização. Vamos tentar descomplicar. Eu acho que esse vai ser um dos episódios mais densos que a gente vai fazer, né? A ideia é que a gente fala um pouquinho de números, de como fazer os cálculos, né? De necessidade de exaustor e placa. Eu acho que esse é o ponto mais importante. João, vamos começar do princípio, né? Se eu tenho um compost ou um freestyle já instalado, né? Ou se eu já tenho o projeto, por exemplo, do compost ou do freestyle, o que você mudaria para fazer um túnel de vento? Vamos começar com o túnel e depois a gente fala um pouquinho da diferença do cross. Acho que o primeiro passo é rebaixar o teto, né? A gente não tem necessidade de ter aí inclinação de telhado de 30%, por exemplo. Outro ponto, como a gente entra nos cálculos de exaustor, o que vale é a cubicagem do barracão. Então, se você deixar o barracão alto, mais metros cúbicos ele vai ter, mais exaustor você vai demandar. E tem um detalhe importantíssimo, né? Ah, o ar se comporta como um fluido, né? Então a gente trabalha muito da parte de engenheiro que quiser depois dar um pitaco nos comentários e que nos corrigir caso a gente fale alguma besteira aqui, porque somos dois veterinários. O ar ele acaba se comportando como um fluido, né? Como o ar vai correr por dentro do barracão, ele sempre vai procurar o caminho de menor resistência. Se a gente Perfeito. tem um telhado muito alto e as vacas e todos os equipamentos, né, cantil, cama, coxo d'água, na parte mais de baixo, a tendência é o ar encontrar resistência, E subir subir. e passar pela onde tem menos resistência. Então, quanto mais alto for o telhado, maior a gente vai ter circulação de ar onde as vacas não estão. Né? Então, Exato. algo a se atentar. É bom você colocar realmente rebaixar o telhado. Vamos lá. Isso. Eu acho que esse daí é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto é pensar na questão de fechamento lateral desse galpão e defletor, né? Acho que a gente pode, basicamente, descomplicadamente, é isso. Boa. Depois a gente pode avançar aí. Eu acho que Então, cabe também a questão para cross. A diferença, acho que principal aí que a gente pode conversar está na questão dos defletores, né? De um para o outro, né? Tem os prós e tem os contras. Mas iniciaria com esses 3 passos aí. boa. Então vamos pensar o seguinte, né? Para quem for começar, quem tem interesse, a gente não precisa, tirando a altura do telhado, não precisa fazer modificação nenhuma num projeto ou num barracão que você já tem. Seja um compost com pista de trato lateral, pista de trato central, ou um freestyle com 4 linhas de cama, né? 2 de cada lado, ou com 6 linhas de cama, com 3 de cada lado. Eu acho que esse é um ponto pacífico que a gente chega aqui na nossa discussão. Com exceção do telhado,
a gente não precisa fazer nenhuma modificação no projeto. Perfeito. Né? Segundo passo, né, você mesmo já falou, a gente precisa saber fazer a cubagem, né, que a gente usa, eu não sei se esse termo é correto ou não, mas vamos fazer, tem que saber quantos metros cúbicos de ar cabem dentro desse barracão. Né? Então, isso aqui é lembrar da aula básica de matemática, como é que a gente acha o volume de um cubo, né? Largura vezes comprimento vezes altura. Então, eu tenho um barracão de 100 metros de comprimento por 20 de largura por 4 de altura, multiplico esses três valores, a gente chega na cubicagem. Tá? Por que na cubagem, isso? Por que esse número é importante, João? Porque é através dele que a gente vai calcular os exaustores, né? E aqui cabe um parêntese super legal que, por incrível que pareça, ainda tem gente que confunde, né? A vazão de ar de um ventilador, ela é super importante nesse caso. Quando a gente fala de resfriamento direto, aí o que importa é a velocidade, né? Mas não vamos estender muito nesse ponto, não, só para deixar claro isso para o pessoal. Então, quando você for lá ver um ventilador que ele tem uma capacidade de 100 mil metros cúbicos, por exemplo, é aqui que nós vamos usar isso. Entendeu? Então, para você fazer, então, basicamente, né, se eu tenho lá um ventilador que me rouba, né, vamos dizer, não sei se rouba é a palavra certa, mas que ele produz aí 100 mil metros cúbicos de ar por hora, então o passo inicial é o quê? Você dividir isso por 60 para você saber qual que é a capacidade dele por minuto. Por quê? Aí jogo para você o porquê. Então, aqui a gente tem como as vacas vão estar fechadas, 100% fechadas num ambiente, a gente precisa renovar esse ar, né, com frequência. Por dois motivos. Primeiro, que a gente está fazendo para resfriar elas, né, então a gente precisa tirar o ar quente de dentro do barracão e repor ele com um ar mais frio, é assim que a gente vai resfriar as vacas, né? Isso aí. É por convecção, né? Então o ar frio vai passar pela vaca, vai roubar calor e vai esquentar e vai levar esse calor para fora do barracão. Então, a gente não vai resfriar as vacas por evaporação, que seria num sistema tradicional, onde a gente molha as vacas com aspersor, e aí o ventilador em cima, em contato com a água, evapora essa água, e nesse processo de evaporação, rouba calor. A gente trabalha com evaporação, mas nas vacas, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, pensando nisso, resfria as vacas por convecção, então a gente tem que fazer essa troca de ar dentro do barracão, né? E tem um segundo grande motivo, que é a qualidade do ar. Se a gente não fizer essa troca, esse ar começa a ficar muito, né, popularmente pesado, saturado. Basicamente com dois gases, né? Com o gás carbônico, que é a troca gasosa da própria respiração dos animais, e a própria produção de amônia, né? Essa vai vir da própria produção ruminal, né, intestinal dos animais, e do próprio esterco depois parado. Cara, e é incrível, eu falei, acho que no episódio passado, foi? Do barracão, primeiro, né, do barracão que teve problema, o quão rápido o ar satura se a gente não fizer essa troca. Então, num momento de extremo calor, de verão, como a gente está vivendo agora, a gente precisa fazer essa troca uma vez por minuto. Então, a gente sempre calcula a quantidade de exaustores para conseguir fazer essa troca uma vez por minuto. Isso aí. No inverno, a gente pode trocar todo o ar do barracão a cada 6 a 8 minutos. Então, a gente precisa de menos vazão de ar. Então, isso a gente consegue de duas maneiras, de dois tipos de exaustores. Os com motores de escova e os motores de indução eletromagnética. Os motores de escova, a gente não consegue, é muito difícil, né? Você consegue colocar o pressor de frequência, tudo, mas o controle de rotação ele é mais difícil. Então, e ele precisa de uma certa velocidade, a própria rotação do motor gera ar e resfria o motor. Se eu baixar demais a rotação do motor de escova, ele superaquece ele tudo. Então, a gente tem controle de rotação com esse tipo de ventilador. Então, no inverno, os exaustores mais comuns que a gente tem por aí, se eu tenho, por exemplo, 30 exaustores no barracão, para o verão, no inverno, provavelmente eu vou usar 6, 8, né? 4 num dia muito frio, quem sabe no sul, num dia de geada,
para fazer simplesmente a circulação de ar mínima. Perfeito. Os exaustores mais modernos, por indução, motores por indução eletromagnética, nesse tipo de ventilador, a gente consegue controlar a rotação de 100% até 1%. Né? Eles não têm esse problema de superaquecimento. Então, esses motores para exaustão de barracão climatizado, eles são muito mais interessantes, porque ao invés de eu desligar metade, 70% dos ventiladores, eu simplesmente faço a rotação de todo o vento. E com isso a gente consegue manter um fluxo laminar de ar dentro do barracão. A gente diminui a formação de áreas de turbulência, onde o ar diminui a circulação. Isso que eu ia te falar. Para quem está com dificuldade de entender o que a gente está falando aqui, de turbulência, dinâmica de fluidos, acha um riacho, um córrego, onde tenha uma corredeira. Presta atenção antes da corredeira, na corredeira e depois da corredeira. O que acontece? A gente tem um volume determinado de água passando numa área X. A hora que chega na corredeira, por que a água aumenta de velocidade? Porque a gente tem um estreitamento. Aquela mesma quantidade de água tem que passar por uma área menor. Para conseguir dar ação, ela aumenta a velocidade. E depois, na hora que abre, a gente tem a água volta ao normal. Então, as pedras no meio dessa corredeira, elas vão causando turbulência. E você pode perceber que, logo após as pedras, naquele local, a água diminui de velocidade. Dentro do barracão acontece a mesma coisa. Então, as válvulas vão gerar turbulência, o canzil vai gerar turbulência, as divisórias do cristal vão gerar turbulência, né? Os pilares, né, de sustentação, o pé direito do barracão vão gerar turbulência. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso, e assim como em sistema aberto, a homogeneidade de vento dentro do barracão também é uma coisa importante. Então, o que vale a pena pensar nessa questão desses ventiladores mais modernos é justamente isso. Se você reduz a velocidade de todos os ventiladores para diminuir o fluxo de ar, você consegue manter a constância de vento lá dentro, porque se você desligar, por exemplo, 70% dos ventiladores, ou que seja 60%, em algum ponto o fluxo de ar não vai ser homogêneo, né? Exato, correto. Entendeu? Então, isso vale a pena prestar atenção. Com relação às placas. Só para terminar os exaustores, né? Boa. Duas coisas importantes só para a gente falar de exaustor. Então, calcule a cubagem do barracão, peguem a ficha técnica do exaustor, e você divide a cubagem do barracão pela capacidade de exaustão por minuto do ventilador. Né? A gente precisa calcular uma troca total de ar por minuto. Então, isso aí é o número de exaustores. Normalmente, nas fichas técnicas dos exaustores, eles trazem a eficiência máxima do exaustor. A gente tem que levar em consideração que esses exaustores vão estar trabalhando contra uma pressão. Né? Com as placas evaporativas do lado, as vacas, todas as instalações internas. Os exaustores perdem capacidade. Então, algumas marcas de exaustores já trazem na própria ficha técnica qual é a vazão de acordo com a pressão negativa, com a pressão estática, desculpa, que ele vai ser usado. Então, a gente já consegue calcular a perda de eficiência de cada exaustor. Né? Perfeito. É importante saber esse número, qual que é a perda de eficiência em relação à pressão estática que a gente vai calcular. Então, um ponto para prestar atenção é que, para descomplicar, não é simplesmente inverter um ventilador de lado que ele se torna um exaustor. Infelizmente, não é assim, né? E nos exaustores tem outro detalhe importante, né? O cone do exaustor faz a diferença. Então, tem exaustores que tem cone e exaustores que não tem cone. E aquele cone não está lá para ficar mais caro e a indústria vender mais caro e ganhar mais dinheiro. Não. Eles têm um papel importante no fluxo de ar, né? Eles ajudam absurdamente a fazer isso. Apesar da nossa essência ser descomplicar a pecuária, mas tem coisas que, se você ser muito simples, você complica em vez de descomplicar, né? Correto. Então, esse é um ponto.
Outra coisa que me chamou bastante atenção quando você falou com relação, não estou defendendo aqui marca, tipo, desculpa, mas precisa prestar atenção, então, nos dois casos, a questão de limpeza de pá, com certeza, porque perde eficiência, e um ponto a mais de atenção com relação aos ventiladores aos exaustores, desculpa, convencionais, é a questão de checagem de tensão de polir correia. Com certeza. Porque também é uma coisa que não adianta. A correia ela é de borracha, e borracha a gente sabe, né? Que existe lá o ponto... Normalmente as borrachas vêm com essa indicação, né? Você tensiona, 3 semanas depois você checa a tensão e 6 meses troca, independente do nível que ela tiver. Pode estar... Então... E é uma máquina, né? Máquina tem vida útil, né? A gente tem vida útil. Então, tudo na vida tem vida útil. Então, nada é para sempre. Então, uma hora Exato. tem que fazer a manutenção, né? E isso tem que estar muito bem calculado na hora do projeto, né? Os custos de manutenção do sistema. Falando em polir correia, uma coisa que é interessante do sistema... eles são muito mais caros. Eles custam em torno de 4 vezes. Um exaustor com motor por indução eletromagnética custa em torno de 4 vezes mais do que o exaustor comum. Eu quero falar assim, então não vale a pena, né? Custa muito mais. Uma das grandes vantagens dele é que ele é um motor direto. Então ele não tem polia e correia. Então é uma manutenção a menos para ser feita nesse sistema. E ele não tem perca de potência, né? Não, é mínima a perda de potência dele. E ele e por não ter perda de potência, ele é muito mais econômico, né? Ele é muito mais eficiente no gasto da eletricidade, da energia elétrica. Então, todas as contas que eu já fiz, no primeiro ano eles pagam, a diferença se paga no primeiro ano só na economia de energia elétrica. Show de bola. Acho que de ventilação é isso, Wagner. Tem alguma coisa? Não, vamos sair de uma ponta do barracão. Vamos para outra, boa. Uma curiosidade importante é curiosidade, pessoal. Eu sempre achava, né, antes de conhecer mais a fundo e de visitar esses barracões, é que a gente soprava o ar de fora para dentro do barracão. Na verdade, não, eles são realmente exaustores. A gente tira o ar de dentro do barracão e joga para fora. Boa. Então, cuidado. Só um detalhe importante. Dependendo da orientação do barracão, cuidado para que lado você vai pôr o exaustor. Eu conheço um produtor que os exaustores ficaram virados para a casa dele. A casa dele está em torno de 50 a 60 metros do barracão. Ele falou, Wagner, a minha preocupação não é cheiro, sabe? Assim, não traz cheiro para casa. A gente já estava acostumado, né? Não mudou nada. O problema é que a minha esposa não aguenta mais limpar a casa. Porque é 24 horas por dia soprando poeira de dentro do barracão para dentro da casa dele. São detalhes que parecem ridículos, a gente está dando risada aqui num detalhe pequeno. Você vai conviver 10, 15, 20 anos com um problema desse, né? Exato. E assim, vamos tornar a nossa vida um pouco mais fácil, né, cara? Ninguém merece ficar limpando a casa todo dia, né? Por causa disso, né? Limpa por outros motivos, mas diminuir a sujeira dentro da casa. Então vamos sair da ponta do barracão dos exaustores e vamos para o lado das placas, né? O que a gente tem que notar, o que é importante a gente descomplicar quando a gente fala de placa evaporativa, João? Eu acho que um ponto, talvez, de maior atenção está com relação... Porque o pessoal sempre compara, né? Aberto versus fechado e para decidir em qual que ele vai investir. A gente já falou aqui por que vale a pena investir no fechado, mas o consumo de água é algo muito importante, né? Então, a gente tem aí números que, se não me falham a memória, em torno de 11 metros cúbicos de água por metro quadrado por hora. É mais ou menos isso que consome. Acredito que, lógico, que vai variar diretamente nesse consumo é a umidade, né? Então, se a gente tem dias menos úmidos, esse consumo, se não for esse, pode ser maior. E dias menos úmidos, o consumo é menor, só que o sistema também perde um pouco de eficiência. Outro ponto que a gente tem que chamar a atenção aqui é a questão de dimensionamento de placa. Ela existe,
Eu já fui em projeto aí que quiseram aumentar a velocidade lá dentro por outras razões, e o que aconteceu foi que começou a entrar água dentro do sistema, porque a placa não vencia a trocar o calor com o ar de fora, e começou a entrar água dentro, e aí você imagina o que virou lá dentro. Então, acho que... O que você tem para falar aí com relação ao dimensionamento de placa, pessoal, Wagner? Vamos lá. O que a literatura cita, né? Assim, pessoal, até falo, né? Um pouco dos motivos que a gente escolheu falar desses assuntos, que é extremamente difícil você entrar no Google agora e você achar material que explique, que dê esses números, né? Que a gente está passando para vocês aqui. É que nem ontem eu estava pesquisando dimensionamento de canzil, sabe? Cara, o pessoal fala assim, é de 60 a 75 centímetros, né? Um canzil do outro ponto. Ninguém fala de altura. O cara me perguntou qual que é a posição do pino que faz o canzil dobrar ali, né? Balançar de um lado pro outro. Cara, ele não acha nada. É incrível. Eu revirei em português, em inglês, todos os sites que eu posso imaginar, que eu sempre procuro, e não acha. Com climatização é a mesma coisa, porque essa informação ela ainda está muito na mão das empresas que vendem os sistemas, né? Um pouco a ideia a gente é compartilhar um pouco dessa informação, né? Dessa experiência nossa com você. Então, relação de metros quadrados de placa por exaustor é de 4 a 6 metros quadrados de placa para cada exaustor. Então, se a gente está falando que eles vão trabalhar, por exemplo, com 20 exaustores, nós vamos ter que ter de 80 a 120 metros quadrados de área de placa evaporativa. Então, é muito grande, é uma área realmente muito grande. E, pessoal, quanto mais próximo dos 6 a gente trabalhar, melhor. A gente fala que tem esse intervalo de 4 a 6, mas aqui, quanto mais próximo dos 6, mais adequado. Tá? Perfeito. As placas são medidas em placas de 1,80 m de altura. Então, normalmente a gente trabalha com um barracão com 4 metros de pé direito, porque eu consigo colocar duas placas uma em cima da outra, fica com 3,60 metros, né? A gente precisa de uma área, a gente sobra 40 centímetros, fica 20 centímetros embaixo da mureta, 20 centímetros em cima para a parte de calha, fornecimento de água para as placas, e assim a gente consegue fechar toda uma parede de placa evaporativa. E normalmente, do lado dos autores, a gente coloca também um em cima do outro, normalmente faz duas linhas para conseguir trabalhar. Então, eu diria que 4 metros de pé direito interno é uma boa altura para trabalhar. Se for pouco, dificilmente consegue trabalhar com uma altura menor, porque vai ter que entrar trator, vai ter que entrar caminhão para colocar a serragem. Então, trabalhar com a altura de pé direito muito reduzido, também tem essas complicações. Então, tem alguns limites até onde a gente pode ir. Então, 4 a 6 metros quadrados de área de placa evaporativa por exaustor. Como você falou, o uso médio de água é em torno de 11 litros por hora por metro quadrado de placa. Isso, eu falei uma coisa errada, eu falei 11 metros cúbicos, e não é 11 litros. 11 metros cúbicos é 11 mil litros. Mesmo assim, né, você de 11 litros por hora por metro quadrado é muita coisa. É muita coisa, não deixa de ser. Não é uma coisa você pegar a calculadora, minha amiga calculadora, se a gente pegar aqui, 11 vezes, pegar o nosso exemplo aqui, se fosse 120 metros quadrados, nós vamos gastar 1.300 litros de água por hora. Em 24 horas, vão ser 31 mil litros, 31 metros cúbicos de água por hora. Em condições... Importantíssimo. Outro dia apareceu o meu mais novo, agora aparece o mais velho. Oi, lá pra cá. Tudo bom? Importantíssimo nesse caso para cálculo de bomba, né, Wagner? Se você colocar uma bomba pequenininha, já sabe, né? Então você tem que ter uma bomba aí de vazão de 31 metros cúbicos por hora para suportar esse sistema. Pessoal, mas aqui que é importante, João, tem um detalhe, né? Nós estamos falando dessa vazão em condições normais de temperatura e pressão. Um dia seguinte, esse consumo
água pode triplicar. Então, nós estamos falando de 90 metros cúbicos, tá? Por dia. Dias muito quentes, assim, é muita água. Então, a gente não vê essa água porque essa água evapora na placa, né? Exato. É diferente da dispersão. Essa água vai, a maior parte vai para a cerqueira. E a gente vê esse sistema, a gente não vê. Então, se você está pensando em ter um barracão climatizado, você tem problema de fornecimento de água na sua propriedade, pense primeiro em ter um bom fornecimento de água. Detalhe importante, essa água tem que ser limpa, né? Tem que ser água potável, porque senão ela contamina as placas, né? A gente pode abrir um episódio só sobre manutenção de placa evaporativa, que existe uma manutenção adequada. Exatamente. E ter volume, né? Volume de água. Esses são os pontos importantes. Um detalhe importantíssimo da água e a placa é que quando, por exemplo, no inverno, a temperatura está fria e a gente não usa água, a gente tem que drenar o sistema. Uma das coisas que diminui a vida útil da placa é ela ficar úmida. Fica com aquela goteirinha o tempo inteiro pingando na placa. Esse é um detalhe que diminui a vida útil. Só um PS rapidinho, Wagner. Para quem não sabe, então, pessoal, essas placas, elas são placas de celulose, tá? Então, elas não são materiais sintéticos. Isso mesmo. Tá? Então, é por isso que, só por esse detalhe aí que o Wagner está explicando esse ponto super importante. E o outro detalhe que diminui a vida útil das placas é a dureza da água. Então, água muito dura, né? É o seu termo técnico para águas com alta concentração de calcário. Esse calcário começa a se depositar na placa e diminui a vida útil. Então, uma placa que a gente fala que vai ter uma vida útil em torno de 3 anos, estourando, bem manejada, 4. Eu nunca vi placas com 5 anos. Normal seria... Eu também não. 3, 4. Se alguém prometer 5, fica com o pé atrás. Sim. Mas eu já vi fazendas tendo que trocar anualmente as placas por deposição de calcário. Eu vi uma foto, deve ter em algum material meu, que essa deposição de calcário era tão severa que os caras colocaram a placa no chão e passaram com um trator por cima da placa. E um papelão, né? Celulose, aquilo é um papelão, e a placa não quebrou. Imagina a quantidade de calcário que tinha ali, virou um osso, né? Virou um osso. Então, exatamente. Detalhes importantes. Bom. João, então acho que a gente cobriu bastante, né? Então a gente falou incubagem, parte de exaustor, a parte de iniciar o projeto, o que precisa fazer, falando bem de exaustor e falando bem de placa. Vou fazer uma sugestão. Não, termina aí. Termina seu raciocínio, por favor. Só para a gente começar a fazer aqui o fechamento, na verdade, né? E ver o que a gente pode... Como foi, esse é um assunto extremamente denso, 28 minutos de bate-papo, só para a gente jogar para... Isso, eu ia te sugerir um quarto episódio, justamente. O que a gente poderia falar, então? Prós e contras do sistema em si e falar um pouquinho de prós e contras para decidir se eu vou para um cross ventilation ou se eu vou para um túnel de vento. O que você acha? Perfeito. Beleza. E dentro dos prós e contras, a gente aborda um detalhe importantíssimo, é que por mais que a gente climatize o barracão, ele não vai ser a solução de todos os nossos problemas. Exato. Perfeito. Pessoal, esses números que a gente falou aqui, eu vou tentar gerar alguns gráficos e vocês se inscrevam, além de estar inscritos no YouTube, se inscrevam no nosso Instagram do Pecuária Descomplicada. Eu vou deixar o link para o Instagram aqui na descrição do vídeo. E durante a semana eu vou publicando, então, todos esses números que a gente falou para ajudar vocês a calcularem a necessidade de calor e a capacidade e vamos disponibilizar também lá no canal do Telegram. Beleza, com certeza. Beleza? Então acho que é isso, né? Procurem por Pecuária Descomplicada no Telegram, a gente está com um grupo bem legal. Então as pessoas hoje já estão extremamente interessantes. Boa, isso aí. Valeu, João. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Até o próximo. Um abraço. Valeu.